Fala, fiel! Tamo junto aqui nesse domingo para fazer o nosso primeiro pré-jogo Papão e Criciúma amanhã no nosso estádio Bampará, Curuzu. E a gente vai aqui nesse pré-jogo tá explicando como é que vem nosso adversário, possível escalação, como é que está sendo a trajetória deles na Série B, em que nível eles estão e principalmente como está o nosso papão e como é que a gente está tentando se arrumar para esse jogo, tá? Primeiramente eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno, criei esse canal Fanático Bicolor para a gente falar do nosso Paysandu, para nossa torcida fiel bicolor. Então esse canal é seu, tá? Antes de começar o nosso vídeo do pré-jogo, eu queria que você se inscrevesse no canal, que é muito importante para o nosso trabalho, visualizar os nossos vídeos, apertar o sininho das notificações e clicar no gostei, porque na hora que clica no gostei, a gente dissemina o vídeo para mais pessoas. Conto com vocês, fiel. Então vamos lá. Papão e Criciúma, dia 2 de junho, amanhã, 9 da noite, no Bampará, Curuzu. Jogo importantíssimo pra gente, um jogo que a gente não tem que negociar resultado, só interessa a vitória pra gente. Então a gente tem que vencer o Criciúma, é o famoso jogo de 6 pontos, porque o Criciúma, nesse momento, ele está em 19º, uma colocação acima da gente. Ele está com 6 pontos na tabela de classificação, nós estamos com 4 pontos. O Criciúma, ele nos últimos, importante informação, pessoal, nos últimos 4 jogos que o Criciúma fez, ele não fez nenhum gol. E nos últimos 5 jogos ele não vence, certo? A última vitória do Criciúma foi dia 1º de maio contra o Red Bull Bragantino, ainda pela Copa do Brasil. E a última vitória do Criciúma na Série B foi no dia 17 de abril, contra o Atlético, quando o Atlético teve 2 jogadores expulsos. Então é esse o adversário que a gente vai pegar segunda-feira à noite na Curuzu. O último jogo deles, eles perderam em casa para o Coritiba, 1-0. Então eles vêm com essa instabilidade também, o time deles também está precisando, mas eles vão pegar o caldeirão lotado, vão pegar o papão afiado, e a gente tem que partir para cima deles e vencer esse jogo. Informações importantes sobre o Criciúma, pessoal. O técnico é o Eduardo Batista, né? Provavelmente ele vai repetir a mesma escalação, é o que os próprios jornais de Santa Catarina estão relatando. Ele vai repetir a mesma escalação do último jogo e ele joga num esquema de 3 zagueiros. Ele joga num sistema com 3 zagueiros, certo? Então ele vai jogar provavelmente aqui de uma forma defensiva, daquela famosa forma reativa, né? Ele vai provavelmente esperar o papão e tentar sair em contra-ataques em transição. Mas ele não vai conseguir. Esperamos que não consiga e não vai conseguir. Então ele tem curiosidade sobre esse time do Criciúma. Ele tem um goleiro de 21 anos, Cauã. 21 anos apenas o goleiro. Ele tem 2 laterais que são relativamente experientes, Marcinho e Marcelo Hermes. E ele tem um centroavante que também jovem, Thales. Então, basicamente, é isso. Assim que o Criciúma vai se dispor na Curuzu na segunda-feira, tá? Ele na Série B, ele fez 9 gols e sofreu 10 durante esses jogos da Série B até o presente momento. Ele tem 6 pontos. E ele é um adversário que ele vem... Eu não acredito que ele venha para cima do Paysandu. Eu não acredito que ele vá para cima, que ele vá atacar. Ele vai ficar... principalmente com a força da Fiel, ele vai sentir o baque. Então, com certeza, aqueles primeiros 15, 20 minutos, eles vão tentar segurar, eles vão tentar se fechar, para tentar sair em contra-ataque, né? Eu vi uma escalação provável dos jornais e dos sites lá de Santa Catarina, e a escalação provável que eles podem lançar aqui em Belém é Cauã, que é o goleiro de 21 anos, né?
Um esquema de 3 zagueiros com Rodrigo, Benevenuto e Castan. Os laterais, Marcinho e Marcelo Hermes, um na direita e um na esquerda. Aí o meio campo, Zé Gabriel, Morelli, Gui Lobo ou Juninho. E o ataque, Diego Gonçalves e Thales. Então, esse é o provável time que eles vão jogar aqui em Belém, certo? Então, eles vêm pressionados também, né? Só que eles estão fora de casa, e a gente precisa muito dessa vitória. Então, a gente não tem que negociar. A gente é o jogo de 6 pontos, porque a gente joga eles para a última colocação e mais. Dependendo de uma combinação de resultados, a gente, de repente, pode subir bastante posições, né? Quem sabe até verificar a gente nessa rodada sair da zona. Mas vamos pensar na vitória, vamos focar na vitória, vamos atrás dessa primeira vitória que é importantíssima para dar sequência, entendeu? É a virada de chave, tá? É a virada de chave, é importante. Vamos falar do Papão agora. Bom, o que a gente tem de preocupação para esse jogo, pessoal? É importante saber disso. A gente está com problema na lateral direita, né? Porque o Edilson e o Brian saíram contundidos do jogo contra o Bahia, que foi nosso último jogo, dia 30 de maio. E o Dudu Vieira, né? O Dudu Vieira também saiu contundido contra o Novo Horizontino. Então, o Edilson, que é o titular, o Brian, que seria o reserva, e o Dudu Vieira, que estava jogando improvisado, também se bateu. Então, esse problema na lateral direita é um problema para a gente resolver. Para o Luizinho resolver, tá? O Paysandu não divulga como é que está o tratamento desses jogadores, se eles já estão em fase de transição, se eles ainda vão continuar no DM. Então, a gente tem que observar essa preocupação, essa situação da lateral direita do Paysandu, tá? De resto, o Matheus Nogueira, né? O Quintana, eu acredito que apesar da falha, ele deva manter o Quintana, né? E deva manter o Quintana, o Maurício Antônio, que é o zagueiro que não está comprometendo. A lateral esquerda deve ser o PK, né? Não acredito que ele vai entrar com o Heverson, se bem que o Heverson ele é mais incisivo, mas eu creio que ele vai manter o PK. No meio campo, tem que ver a situação. A gente está ouvindo algumas coisas aí, de jogadores que vão sair, que não vão sair. Então, provavelmente, eu creio que ele vai entrar com o André Lima, o Matheus Vargas, que o Matheus Vargas é o nosso criador, quem está tendo a função de criar a jogada. E ele é um jogador que ele tem força, mas ele também sabe conduzir a bola, ele sabe fazer um passe mais em profundidade, e a gente está dependendo muito da questão do Matheus Vargas também, né? O Marlon estaria em transição, pode ser que o Marlon entre nesse jogo, nada confirmado, seria uma boa, porque o Marlon, mesmo vindo de contusão, ele é aquele jogador que a gente diz que é serelepe, aquele jogador que é ativo, que sai, que volta. Então o Marlon não está nas melhores atuações no Paysandu, dessa vez que ele retornou. Ele está precisando mostrar a qualidade, ele está precisando ser aquele Marlon que ele já foi aqui, mas o Marlon seria uma boa no nosso meio campo. E no ataque não tem muito para onde correr, né? É o Rossi, que é o craque do time, é o jogador que a gente confia, é o jogador que mostra raça, é o jogador melhor tecnicamente do Paysandu, é o jogador diferenciado, é o jogador de Série A, né? É o jogador que ama esse time. Então, o Rossi, provavelmente ele vai manter o Benítez como centroavante, como fixo. Eu acredito que ele vai manter ainda o Benítez e o Borazzi completando o trio. O Borazzi voltando também. O Borazzi também não reeditou as melhores atuações ainda esse ano. Ano passado ele foi muito mais útil do que está sendo esse ano. Teve contusões, teve a questão aí que a gente sabe da renovação dele de contrato. A gente sabe que o jogador fica focado nisso, né? E teve boatos aí de possível transferência. Então, provavelmente o ataque deve ser esse. Informação importante.
dos sites, principalmente nada oficial, mas informações importantes é que o Nicolas já teria sido negociado com o próprio Criciúma, né? No meu último vídeo eu falei de uma possível troca dele com o Neto Pessoa, que era o que tinha até então, mas a questão do Neto Pessoa parece que não evoluiu, mas a ida do Nicolas por Criciúma, praticamente, pelo que se fala, já está até concretizada. Então a chance dele entrar nesse jogo é quase nenhuma. Diz que ele estaria até já treinando em separado do elenco, tá? Se ele estiver em transferência, ele não poderia jogar esse jogo porque já seria o 8º jogo dele na Série B, então ele não poderia ir para um outro time de Série B. Então é isso, pessoal, é isso, fiel. A gente tem que, segunda-feira, todos os caminhos levam a Curuzu. Segunda-feira, 9 da noite, a gente trabalha, a gente estuda e vamos lá segunda-feira, vamos apoiar. O time não precisa primeiramente de tensão, de pressão, a gente tem que pressionar o adversário. A Curuzu vai estar lotada e a gente tem que pressionar o adversário muito. A gente tem que dar essa força, os jogadores sentirem que a torcida está com eles. E adversário, quando vê a Curuzu lotada, é complicado. A gente tem que sentir o bafo quente no pescoço mesmo, que o negócio aqui é diferente. Certo, pessoal? Então, vamos para lá. A gente vai apoiar. Se o gol demorar a sair, a gente tem que ter paciência. A gente quer que o gol saia logo, a gente quer que o gol saia nos primeiros 15 minutos, a gente quer que o gol saia no primeiro tempo, a gente nem sempre é assim. O que não pode é o gol não saindo, o time ficar nervoso, o time ficar agoniado, o time ficar inseguro, ainda mais se a torcida começar a pressionar com erro de passe, com tudo. Então é nessa hora que a gente tem que estar vibrando, gritando, apoiando, e a gente tem que ver vontade. Então se a gente viu que o time está tentando, está se esforçando, está fazendo o máximo, vamos continuar apoiando. E a hora que sair o primeiro gol, apoiar cada vez mais, mais e mais. Se Deus quiser, vai ser uma vitória com 2 gols de diferença. Se bem que 0-0 tá valendo, o importante é os 3 pontos. Mas a gente tem que ter essa consciência. Ter essa consciência. E segunda-feira é o início da nossa arrancada. É o início da nossa vitória, da nossa subida de posição na tabela na Série B. Tem coisa boa pra gente, fiel. Tem coisa boa pra gente, eu creio. E os jogadores pelo menos tiveram essa semana para treinar. Eles tiveram essa semana para treinar. Não foi de 3 em 3 dias. Não foi jogo de 3 em 3 dias. Então, fiel, a gente se vê segunda-feira no Bampará Curuzu. Se Deus quiser, com uma vitória. Se Deus quiser, com uma vitória. Pessoal, se inscreve no canal. Curte no gostei. É nóis, fiel.